Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização do Data Center Dynamics e ao corpo de jurados pela oportunidade de estar compartilhando o projeto de revitalização sistêmica e tecnológica da Sabesp. A Sabesp é responsável pelo tratamento e distribuição de água para 27,7 milhões de pessoas em 364 municípios do estado de São Paulo. A responsável por tratar da água em grande parte do estado de São Paulo e distribuí-la para a população é a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo. Para dar conta dessa imensa tarefa, na região metropolitana de São Paulo, a Sabesp conta com 8 sistemas produtores. O maior e mais importante deles é o sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água tratada para 9 milhões de habitantes da Grande São Paulo. O Cantareira é um dos maiores sistemas produtores de água do planeta, com capacidade para tratar 33 mil litros de água por segundo, o equivalente a 260 mil copos de água por segundo. A ETA Guaraú é responsável pelo abastecimento de metade da população da região metropolitana de São Paulo. A água chega à estação a uma velocidade incrível. É uma força tão grande que, para que a água não destrua tudo, essa energia precisa ser dissipada por 3 válvulas. O tratamento da água tem início com a aplicação do coagulante, que pode ser sulfato de alumínio ou sulfato férrico. A aplicação é logo na entrada da ETA, na bacia de tranquilização. A água segue por um canal onde telas retém os materiais sólidos como folhas e gravetos. Na fase seguinte, a água recebe a aplicação de cloro, um bactericida que elimina os micro-organismos. Depois, a água segue para o tanque de floculação. Aqui, ela é movimentada para que o coagulante faça com que as partículas de sujeira juntem-se, formando flocos. No tanque de decantação, a sujeira mais pesada vai para o fundo, formando uma camada de lodo. Esse lodo é recolhido por uma pá removedora que se move lentamente no fundo do tanque para evitar que a sujeira suba para a superfície. O lodo acumulado é liberado para o canal de esgotos a cada 2 horas. A água da superfície é recolhida através de canaletas e escoada para os filtros. Nos filtros, a sujeira que ainda resta fica retida entre o carvão e a areia. De tempos em tempos, a sujeira acumulada é removida pelo processo de retrolavagem. Após a filtragem, é feita outra aplicação de cloro que garante a qualidade da água até o consumidor final. Toda a água tratada recebe ainda a adição de flúor, que reduz em 65% os índices de cáries na população. A água limpa e tratada é levada para os reservatórios espalhados pela cidade que distribuem para as nossas casas. Todas as etapas de tratamento são acompanhadas por profissionais especializados que cuidam da qualidade da água através de análises no laboratório da própria estação. A Sabesp ainda realiza coletas diárias em diversos pontos da cidade. Esse trabalho de controle sanitário é considerado um dos melhores do mundo, certificado com a versão mais recente da ISO 9002. O tratamento de água da Sabesp sempre alcançou a nota máxima em todos os índices que medem a potabilidade da água. Bem, como podemos ver, a água passa por um longo processo antes de se tornar pura e cristalina e própria para o consumo. A missão da Superintendência de TI da Sabesp é entregar aos nossos clientes soluções de TIC que gerem valor para a Sabesp, no conceito de TI 300%. 100% alinhado ao negócio, 100% comprometida com o cliente e 100% atualizada tecnologicamente, com uma visão de futuro de ser, em 2016, referência em TIC entre as empresas de utilities do país. Em 2011,
A Sabesp possuía uma série de sistemas legados, processos isolados e uma tecnologia ultrapassada e proprietária. Então começou um processo de conhecimento e sustentação do ambiente existente, passávamos por problemas de desempenho, disponibilidade e segurança e começamos a prospectar soluções de melhoria. Em 2012 e 2013, começou-se a adoção de melhores práticas de governança corporativa e gestão de TI, automação de processos de TI, adoção de ITIL, mapeamento de riscos e plano de ação para mitigá-los, assim como a atualização de todo o parque tecnológico da empresa. E em 2014, finalmente, estamos chegando com o Sistema Integrado de Informações Sabesp, composto por solução ERP, SAP e NetSuite, com uma plataforma tecnológica moderna, resiliente e segura, alinhada com a estratégia de negócios da Sabesp. Tudo isso começou com a definição do nível de serviço a ser adotado, uma preocupação com a disponibilidade, redução do downtime anual, bem como melhoria de desempenho e tempo de resposta. Mas, além disso, também houve uma preocupação com a resiliência do negócio, como garantir a proteção da informação, um plano de continuidade, alta disponibilidade e conformidade com a legislação do setor. Quando se fala em Sabesp, logo imaginamos um monte de água e tubulações passando por toda a cidade. Mas por trás disso tudo há muita tecnologia e sistemas de gestão e automação para garantir a qualidade da água. E nesse sentido, estamos passando por um processo de revitalização sistêmica através da adoção do Sistema Integrado de Informações Sabesp, baseado na tecnologia SAP como gestão empresarial e NetSuite para gestão comercial. O projeto envolveu centenas de profissionais da empresa, tanto da capital quanto do interior, nas diversas frentes de trabalho, tecnologia, comercial, gestão, automação, visando consolidar todas as informações dos sistemas legados, convergindo para a nova solução proposta. Isso envolveu reuniões de diversas áreas, com pequenos comitês trabalhando em suas frentes de trabalho, e assim como grandes reuniões envolvendo diversos profissionais para o pleno alinhamento do projeto, diretrizes, de acordo com o planejamento estratégico da empresa. Então você viu todo o pessoal ali engajado para que fosse um sucesso essa implementação na empresa. Além da parte sistêmica, houve também uma preocupação com o ambiente de TI, provendo um ambiente ágil, flexível e dinâmico, alinhado com a estratégia de negócio da Sabesp, um ambiente baseado numa plataforma unificada e virtualizada, gerido por processos, seguro, automatizado e ecoeficiente. E recebemos agora, recentemente, o Prêmio TI Governo pela iniciativa no setor público. Fazendo um alinhamento de TI ao negócio da Sabesp, existe uma camada de negócio, onde está focado em governança corporativa, diretrizes estratégicas, conformidade com a legislação, e lá no planejamento estratégico já foram previstas uma série de ações, e uma delas seria adequar TI ao negócio e ao mercado competitivo. E a gente percebe que tem um forte relacionamento entre a camada de negócio e a aplicação, mas focado em regras de negócio. Quais atividades devem ser preenchidas para atender o plano estratégico da organização. Para que tudo isso funcione, depende de uma camada de aplicação de infraestrutura, e nesse sentido foi feita uma atualização e consolidação do ambiente de banco de dados e aplicação. Haviam vários bancos de dados em diversas plataformas, em diversas versões de Oracle, SQL Server. Então houve uma iniciativa, num primeiro passo, a preocupação com a consolidação desse ambiente e normatização, evitando esse gap tecnológico com diversas versões do mesmo gerenciador de banco de dados. Existe também a camada de sistema operacional que foi atualizada, na parte de Windows e Linux. O ambiente de virtualização que trabalhávamos já há alguns anos foi migrado para um ambiente de cloud computing privado. Então foi feita a criação do ambiente de cloud computing utilizando a tecnologia VMware, integrando o data center principal e secundário, provendo um ambiente de alta disponibilidade, performance e resiliência para as aplicações de missão crítica da empresa. Este ambiente é composto por servidores de alto desempenho, aquelas máquinas da Fujitsu PrimeQuest 2800,
com 120 núcleos de processamento cada máquina e 2 terabytes de memória, totalizando 1.200 núcleos de processamento e 20 terabytes de memória no pool de virtualização. Apesar de ser um ambiente virtual, depende de uma camada de dispositivos. Também foram realizados investimentos para aquisição de equipamentos, servidores, storage, backup. Então, a parte de banco de dados também utiliza esse tipo de equipamento da Fujitsu PrimeQuest. São máquinas de alta performance, desempenho e resiliência e que permite o particionamento físico em até 4 partições. Isso traz uma série de benefícios porque eu posso crescer com esse ambiente tanto na horizontal quanto na vertical, com novos equipamentos em paralelo. E também eu posso ter uma otimização no licenciamento de software, porque eu não tenho que licenciar a máquina toda, eu vou licenciando ela por demanda. Na parte de armazenamento, houve a consolidação e virtualização do ambiente de storage, utilizando equipamentos de alto desempenho e resiliência com tecnologia de tierização, possibilitando a realocação dinâmica dos dados armazenados entre os discos de alta e baixa performance. Já utilizamos discos SSD e SAS com replicação entre os data centers principais. Nós estamos utilizando os storages VSP da Hitachi. A solução de backup em fita foi substituída por VTL, com tecnologia de deduplicação, agilizando o processo de backup e restore do parque tecnológico. Nesse caso, nós utilizamos a VTL Quantum DX8500. Solução de arquivamento para archive de e-mail e arquivos através da solução HCP da Hitachi. Para que todos esses equipamentos funcionem, eles dependem também de uma camada de rede, então também teve um investimento pesado em telecom, com otimização e ampliação da rede LAN, WAN e Wi-Fi, um novo backbone corporativo, ampliando o backbone da rede corporativa de 1 gigabit por segundo para 10 gigabits por segundo, numa solução da Cisco, ampliação dos links de comunicação internet e dos links de comunicação entre as diversas unidades da Sabesp no estado de São Paulo. Em algumas regiões do estado nós temos uma parte de telecom muito precária, então foi utilizado a adoção de acelerador WAN, a solução Riverbed, para otimização do tráfego de rede, que trouxe uma série de benefícios, principalmente em locais onde há restrição de ampliação dos links de comunicação. Além da camada de rede, também dependemos da camada de data center, onde foram realizados investimentos para o retrofit do data center principal em Pinheiros e construção do data center Ponte Pequena, para contingência. O data center principal ele tem uma sala copre com 128 metros quadrados e na contingência mais 97 metros quadrados, ampliando a segurança, nível de resiliência energética e de climatização, bem como capacidade para receber novos equipamentos. Também estamos adotando a solução DSIM da CA, da Computer Associates, para a gestão integrada dos data centers. Há também toda uma preocupação, houve uma preocupação com a parte de segurança, monitoração e serviços. E aí a gente tem esse relacionamento da camada de aplicação com toda essa parte de infraestrutura da Sabesp, onde nós investimos também em governança, automação dos processos de governança de TI, provendo maior controle e clareza nos processos, bem como melhoria contínua da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI, com a automação desse processo com a solução da CA também. Houve um mapeamento dos riscos e plano de ação para mitigá-los, um trabalho desenvolvido em conjunto com a Módulo, com o Risk Manager, garantindo a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados da empresa, de forma aderente ao elevado nível de maturidade e conformidade exigidos de quem possui ações na Bolsa de Nova York e São Paulo. Aqui nós temos um diagrama do site Pinheiros da Sabesp, onde fica a Superintendência de Tecnologia de Informação da empresa, onde temos o nosso data center principal. Então esse é o nosso data center principal, com sala segura da SECO, principais ativos do data center, parte de climatização, corredor quente, corredor frio e as diversas tecnologias utilizadas pela empresa, os novos equipamentos da Fujitsu que permitem aquele particionamento físico de alto desempenho e resiliência, isso utilizando processadores Intel. Storages da AMC, Symmetrics, o ambiente Unisys mainframe da Sabesp, ainda com sistemas legados que estão sendo migrados para o SAP, storages também da AMC, taxa, central de monitoração,
Então é só um pequeno overview do data center aqui em Pinheiros. O que a gente percebe é que os data centers eles eram enormes, com vários servidores em diversas tecnologias, e através da otimização nós conseguimos consolidar bem esse parque de equipamentos. Em 2016, 60% dos novos data centers serão 40% menores e suportarão 300% mais carga de trabalho. Esses recursos, nós conseguimos criar um data center na Ponte Pequena, bem enxuto, mas com alto poder de processamento e com excelente desempenho para os sistemas de missão crítica da empresa. Então é um ambiente que possui uma sala cofre de 97 metros quadrados, sala de UPS, sala de desembalagem, POP, sala de reunião e escritório. É um data center bem enxuto que nós temos lá na Ponte Pequena. Ele tem espaço para 40 racks de 42U para servidores e mais 4 racks de telecom com uma capacidade de 160 kW de climatização, com redundância N+1 e 4 kW por rack. Todo o sistema de combate a incêndio, gás FM200, controle de acesso biométrico, garantindo plena segurança desse ambiente. Aqui nós temos um diagrama da parte de elétrica, os geradores. Com essa redução nós conseguimos reduzir a capacidade energética do data center. Na Ponte Pequena nós temos 2 UPS de 200 kVA e 2 geradores de 500 kVA. Na Costa Carvalho, aqui em Pinheiros, onde tem o data center principal, são 2 UPS de 225 kVA e geradores de 500 e 750 kVA, garantindo alta disponibilidade desse ambiente. Um PUE médio em torno de 1,52. E aqui você tem um diagrama, algumas imagens que foram tiradas durante a construção do data center de contingência ali na Ponte Pequena. Então toda a parte de infraestrutura do data center, fundação, para a hospedagem dos novos equipamentos, utilizando os melhores recursos disponíveis para o projeto. Aqui nós temos o diagrama da sala COP, todo o reforço do ambiente com vigas metálicas, mais a proteção da sala COP, cabeamento estruturado. A gente consegue ver a construção de um data center em 2 minutos. Levou um pouquinho mais do que isso, mas esse é um resumo de toda a criação do projeto ali na Ponte Pequena. Além do investimento realizado na infraestrutura de data center, também houve um forte investimento na unificação e virtualização do parque tecnológico. A experiência em virtualização de processamento e memória com tecnologia VMware há muitos anos, mas nós passamos a implantar o ambiente de cloud computing com a solução da VMware, passando a virtualizar, além da camada de processamento e memória, a camada de storage também, otimizando o uso do disco, e também a virtualização da camada de rede. E através de uma camada de automação e controle, estamos aderentes ao conceito de data center definido como software, otimizando o uso de todas as máquinas virtuais, o balanceamento do parque tecnológico, com todos os benefícios providos pela solução de cloud computing da VMware, além de outras ferramentas de automação implantadas durante esse processo. Aqui nós temos uma das ferramentas da VMware que ajuda no controle de gestão de capacidade, onde você verifica as máquinas virtuais, as máquinas como elas foram pré-configuradas inicialmente, e o dimensionamento correto de acordo com o seu uso. Então muitas vezes você pede uma máquina virtual com 4 vCPUs e neste caso, por exemplo, ela estava utilizando apenas uma. Isso é válido tanto para processamento quanto memória. Então as pessoas estavam acostumadas a pedir servidores físicos e verificavam que tinham disponível no mercado. Olha, eu quero uma máquina com 1 GB, 8 GB, 12 GB de memória. Só que no ambiente virtual, essas máquinas estavam ocupando apenas 256, 224 megas de memória. E com essa ferramenta a gente consegue otimizar
a infraestrutura, o dimensionamento correto das máquinas virtuais. Aqui nós temos um desenho do ambiente de desenvolvimento do SAP, composto por 17 servidores com diversas tecnologias. O ambiente de qualidade e homologação, precisaríamos de mais 19 servidores para este ambiente. Para o ambiente de produção, seriam mais 34 servidores. Para o NetSuite, 35 servidores. Para a implantação do SAP e do NetSuite, de 105 servidores no site principal e mais 70 servidores no site de contingência. E através desses recursos novos, o Fujitsu para MQuest 2800, que são essas máquinas que suportam o particionamento físico, e onde nós tivemos algumas partições com VMware, o SAP HANA, Oracle para banco de dados, tudo isso garantindo alta disponibilidade, com 8 servidores no site principal e mais 8 servidores no site de contingência. Funciona. Eu tenho um ambiente clusterizado para banco de dados Oracle e SQL Server, onde tem um balanceamento entre os servidores no data center principal. Em caso de falha de um dos servidores, os outros servidores assumem a carga sem interrupção do serviço. O mesmo para SQL e outras bases de dados. No caso de falha, a outra máquina assume o balanceamento de carga. Site de contingência para a replicação dos dados, com storage e servidores também na contingência. No caso do SAP, nós tínhamos a opção do Oracle Active Data Guard, onde ele permite fazer uma replicação ativa e passiva. Foi avaliada a solução Oracle Golden Gate, que permitiria fazer o sincronismo bilateral com os dois sites ativos, mas não foi possível em função de incompatibilidade de limitações do SAP com a adoção do Oracle Golden Gate. Tá? Mas nesse caso a gente está trabalhando com o SAP no site principal replicando na contingência e o NetSuite no site de contingência replicando no site Pinheiros. Foi criado um ambiente de Cloud Computing com servidores no pool de virtualização no site principal e no site de contingência. Em cima deste ambiente foram criadas, utilizando a tecnologia vMotion e VMware SRM Site Recovery Manager para replicação entre sites. E em cima deste ambiente são criadas as máquinas virtuais. Em caso de falha de um dos servidores físicos, com o vMotion as máquinas são realocadas entre os demais servidores do pool de virtualização. Se eu tiver uma nova falha, ele é movimentado novamente. Em caso de falha de todo o site principal, as máquinas são ativadas no site de contingência. Recupero o meu ambiente e movimento as máquinas virtuais novamente para o meu site principal. Essa replicação do ambiente virtual é feita também através da camada de storage. As LUNs são replicadas entre os dois data centers e tem um canal DWDM de alto desempenho, permitindo essa replicação pelo storage. Aqui nós disponibilizamos alguns artigos como referência, que um dos tópicos do prêmio, né, é qual o grau de aderência e possibilidade de estar sendo replicado para outros clientes e outros potenciais usuários dessa solução. Então tem aqui uma série de artigos que foram importantes no dimensionamento e customização desse ambiente. Com relação à estratégia de replicação de banco de dados, nós adotamos um ambiente de Oracle RAC no site principal, replicado no site de contingência em outra infraestrutura com Oracle RAC. Para a replicação, tínhamos a opção do Oracle Active Data Guard, de forma ativa ou passiva, o Oracle Golden Gate ativo-ativo, que foi utilizado para a migração de versões, mas pela incompatibilidade com SAP não foi possível a adoção para a replicação da base do SAP. Poderíamos utilizar o Oracle RAC Extended, só que neste caso eu teria que replicar, além da rede de TCP/IP, eu teria que replicar a minha rede SAN também entre os dois data centers e ter um terceiro data center que seria o VoltDisk, para validação no caso de uma falha de telecom entre os dois data centers, os dois pensariam que estariam ativos e um pensando que o outro estava fora do ar. Então, para dizer qual seria o data center
principal no caso de falha de comunicação entre os data centers, eu precisaria do terceiro site para o VoltDisk para fazer essa replicação, esse acionamento do site principal. Para o SQL, nós utilizamos o SQL 2012 Always On para algumas bases de dados. Aí eu tenho a possibilidade de ativo-ativo ou ativo-passivo, dependendo das bases de dados envolvidas. Também disponibilizamos uma série de artigos com relação à alta disponibilidade para banco de dados, tanto em Oracle quanto SQL Server, que serve como referência para outros clientes que podem estar passando pelos mesmos problemas ou que desejem implantar uma solução, um ambiente de alta disponibilidade, como o que foi implantado na Sabesp. A infraestrutura de telecom também foi criada a replicação da rede SAN e rede TCP/IP, com contingência, tanto da rede TCP/IP quanto SAN, o canal de replicação DWDM entre os data centers, também em ambiente de alta disponibilidade, replicando os dados através do DWDM. Isso é utilizado na convergência da rede SAN quanto da rede TCP/IP. Tem o balanceamento de carga entre sites, para garantir essa altíssima disponibilidade em caso de falha de um dos data centers, tanto pela internet quanto pela rede WAN. Redundância pode mitigar pontos únicos de falha, mas não é o suficiente para garantir o SLA definido. Você pode ter dois data centers com alta disponibilidade, com replicação, se houve uma falha operacional ou uma falha na aplicação de uma mudança no ambiente de produção, o teu data center fica fora. E também uma preocupação com a gestão de processos. Governança corporativa, governança de TI, IT, COBIT, para ter uma garantia de que todas as alterações do ambiente de produção acontecessem com sucesso, sem impacto para o usuário. Então teve a adoção do modelo IT, com as melhores práticas de gestão, parte de Service Desk, gestão de incidentes, requisição de serviço, catálogo de serviço, uma série de disciplinas foram já automatizadas. No caso de mudanças, nós utilizamos a ferramenta da CA, os processos de mudança bem definidos, aprovados e automatizados. Tá? Então está tudo automatizado, com todos os controles que são requeridos pela auditoria. Nós temos todos esses controles já informatizados nessa solução da CA. Command Center, monitoração do data center, no caso de acidentes. A parte de gestão e planejamento de capacidade também é fundamental, onde tem uma série de informações que as ferramentas trazem, mas a para que você consiga, numa única folha, ter uma imagem do ambiente e saber de fato onde eu tenho que investir. Como que está a minha camada de banco de dados, de aplicação, de segurança e telecom. Isso facilita muito na tomada de decisão e no dimensionamento dos recursos e priorização dos investimentos, onde eu sei tudo o que já foi feito, as atividades realizadas, as atividades em andamento e os pontos de atenção. E com esse diagrama do usuário final na ponta, passando pela internet, segurança, aplicação em banco de dados, facilita na hora de pleitear um investimento em infraestrutura. O ambiente automatizado, a solução DSIM da ACA, está em fase de implantação a ferramenta, por isso que eu não tenho imagens originais, mas essas aqui são alguns dos recursos providos pela ferramenta da CA. Ele permite identificar todos os dados, mapeamento térmico, visão 3D do data center e todos os recursos que a solução DSIM agrega de valor para a gestão da infraestrutura de dados. Houve também uma preocupação com a segurança do ambiente para garantir uma alta disponibilidade, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Então, teve uma preocupação com a segurança física através da adoção de sala-cofre, com controle de acesso, combate a
Mas também houve uma preocupação com a segurança da informação, onde o contrato efetivado com a Módulo foi feito um inventário do parque tecnológico, dos principais sistemas, uma análise dos pontos vulneráveis e dos gaps existentes. Utilizamos a ferramenta Risk Manager, que ela permite identificar os diversos ativos, um servidor de banco de dados, de aplicação, ele verifica quais seriam as melhores configurações de acordo com a base de conhecimento da ferramenta e apresenta um relatório de acordo com a tecnologia, quais portas de comunicação deveriam estar ativas ou restritas, que chaves no registro deveriam ser alteradas para garantir uma melhor segurança desse ambiente. E aqui temos um breve resumo sobre o motivo pelo qual o projeto deveria receber o prêmio, principalmente no setor público. O projeto envolveu o retrofit do data center principal e construção do data center de contingência, Tier 3, com salas-cofres de 128 e 97 metros quadrados, ampliando a segurança, nível de resiliência energética e de climatização, bem como capacidade para receber novos equipamentos. Adoção de solução DSIM para a gestão integrada dos data centers, consolidação e virtualização do ambiente de storage, utilizando equipamentos de alto desempenho e resiliência com tecnologia de tierização, possibilitando a realocação dinâmica dos dados armazenados entre os discos de alta e baixa performance, incluindo discos SSDs e SAS, com replicação entre os dois data centers. Solução de backup em fita substituída por VTL com tecnologia de deduplicação, agilizando todo o processo de backup e restore do parque tecnológico. Ampliação do backbone da rede corporativa de 1 gigabit para 10 gigabits por segundo. Criação de infraestrutura de cloud computing privado, utilizando tecnologia VMware, integrando o data center principal e secundário, provendo um ambiente de altíssima disponibilidade com máquinas de ponta para fazer essa replicação. Automação dos processos de governança corporativa, provendo maior controle e clareza nos processos, bem como melhoria contínua da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI, e mapeamento dos riscos e plano de ação para mitigá-los, garantindo a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados da empresa, de forma aderente ao elevado nível de maturidade e conformidade exigidos de quem possui ações na Bolsa de Nova York e São Paulo. Agradeço pela atenção e me coloco à disposição durante a sessão para maiores esclarecimentos e perguntas. Obrigado e até breve.